Senhoras e senhores, uma excelente tarde a todos. Daremos agora início ao terceiro dia de programação da primeira edição da Oil Gas Week Espírito Santo, um evento promovido pela Findes, Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e o Sebrae Espírito Santo, em parceria com o Governo do Estado, Rede Petro ES, as feiras Mac Show e ES Oil Gas, com o apoio do IBP, o promotor da Rio Oil Gas, ONIP, Sindifer e CDMEC. Hoje, discutiremos o tema infraestrutura e o novo mercado de gás, com os nossos convidados especiais a Codesa, a S Gás, o BNDES e a EPE. O evento também apoia duas ações sociais que estarão recebendo doações via PicPay durante a sua realização. O projeto Missionário de Luz, que atende famílias carentes do bairro Terra Vermelha, na cidade de Vila Velha, auxiliando no apoio social, cestas básicas e produtos de higiene pessoal, e também o projeto Nino e Nina na Linha do Amor, que atende à oncologia infantil, prestando apoio a crianças vítimas de câncer na Grande Vitória. Será possível realizar doações por meio do QR Code, que está na tela de vocês agora, e também será enviado por e-mail após o evento. Sintam-se convidados para apoiar esses projetos. Lembrando que essas ações sociais são iniciativas que se integram ao trabalho do Farol do Bem e ao Conselho Temático de Responsabilidade Social da FINDE. Toda ajuda será bem-vinda. Nesse momento, para dar as boas-vindas aos presentes, convido o senhor Luiz Cláudio Montenegro, executivo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Montenegro, passo a palavra para você. Obrigado, Alimar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao painel Infraestrutura e Novo Mercado de Gás, né, da Oil Gas Week do Espírito Santo 2020. E eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Findes e a toda a equipe do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, né, e agora também Energia, pela organização desse evento. O Espírito Santo tem, e isso é conhecido de todos, né, e nós precisamos cada vez mais reforçar esses pontos. O Espírito Santo tem um excelente ambiente de negócio. Nós temos estabilidade política e econômica, que são dois pontos tão raros hoje em dia no mundo, né? E com a infraestrutura logística em pleno desenvolvimento, e que tem aí um enorme potencial portuário, ferroviário, rodoviário, aeroportuário, dutoviário, todos eles em estágio avançado de implantação, com potencial enorme, a gente quer agora discutir a infraestrutura de energia, né? E esse painel se propõe, então, a discutir a infraestrutura e o ambiente competitivo do mercado de gás, principalmente no Espírito Santo. Energia e transporte são atividades essenciais da vida humana, né? Somente com essas atividades que a gente consegue viver, né? E somente com uma infraestrutura adequada para essas atividades é que a gente vai poder dar andamento a um projeto de desenvolvimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, sem dúvida, é o melhor local do Brasil para investir em gás. E aí, certamente, os nossos debatedores hoje desse painel vão deixar isso ainda mais evidente a todos os participantes. E aí, nesse contexto, eu quero fazer dois agradecimentos importantes, que foram um apoio aí importante a todo o conjunto, né, dos participantes desse mercado, dos interessados nesse mercado, que eu queria destacar aqui o apoio do deputado Érico Musso, né, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que vem trabalhando muito forte em desenvolvimento produtivo, social e econômico do Espírito Santo. E também o deputado Marcelo Santos, que já integra um grupo de trabalho junto com o governo do Estado para a gente regulamentar a recém-aprovada Lei do Gás, né, e vamos trabalhar juntos aí com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, que vai estar nos ajudando nesse processo. Quero agradecer, né, ao presidente da S Gás, Heber Rezende, que está aqui de forma pioneira, vai liderar esse novo mercado e o desafio desse novo mercado competitivo no Espírito Santo, né? E nós temos aí uma expectativa muito grande da S Gás como indutor desse mercado competitivo e investidor que a gente espera. Agradecer ao presidente da Codesa, Júlio Castiglione, que vem fazendo aí um trabalho incrível à frente da Codesa, principalmente no desenvolvimento da infraestrutura dos portos de Vitória e Barra do Riacho, que certamente darão um apoio muito importante no desenvolvimento
do mercado de gás. Agradecer à gerente de estruturação de projetos, Camila Lima, do BNDES, que vem também já trabalhando junto com a Afins no mapeamento desse mercado, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, junto com a indústria capixaba, aqui com a Afins. E agradecer ao superintendente de petróleo e gás da empresa de pesquisa energética, né, Marcos Frederico, a empresa que já identificou nos seus estudos importantes alternativas de infraestrutura no Estado, que agora nos cabe debater, preparar e viabilizar que essas infraestruturas realmente sejam implantadas. Repetindo, o Espírito Santo é o melhor local para investir em gás no Brasil, e eu desejo aí um bom painel, um bom debate a todos, em nome da FINDES, do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Muito obrigado. Obrigado, Montenegro, pela introdução e também pelas palavras de boas-vindas. Agora sim, para iniciar a discussão do nosso tema, convido o diretor-presidente da CODESA, senhor Júlio Castiglione. Júlio, bem-vindo e eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Obrigado, Limar, mais uma vez por seu convite tão generoso. A gente já tem tido um diálogo muito profícuo com a Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo, nas mais diversas áreas, e eu não me esquivo de procurar, sobretudo, a Comissão de Infraestrutura da Federação das Indústrias, Montenegro, quando eu preciso, né? E não tem sido raras as oportunidades em que isso ocorre, porque, muitos de vocês sabem, a minha formação não é, pelo menos em origem, na área de infraestrutura. Eu sou um advogado público, eu sou procurador do Estado, tenho aqui me dedicado a fazer estruturação de projeto, né? E aí usando um pouco da minha bengala jurídica, e num esforço enorme de poder aprender com todos vocês. Então, me sinto honrado, mas também me sinto desafiado aqui de poder passar um pouquinho para vocês com uma plateia tão qualificada. Quero cumprimentar meus colegas de painel, Marcos Frederico, presidente Heber, que tem feito um trabalho brilhante, assim, também muito desafiador, né, Heber, porque você estruturar, iniciar uma operação de uma empresa estatal não é simples, não é trivial. Quero também cumprimentar carinhosamente a Camila aqui representando o BNDES. O BNDES é um parceiro do Espírito Santo há muito tempo, Camila. Né? Assim, todos os projetos dos quais participei, sempre teve o BNDES ali, em menor ou maior monta, mas sempre ali o BNDES para nos ajudar. Uma reserva técnica, uma reserva moral, e a gente se sente muito seguro sempre que o BNDES está conosco à mesa. Bem, oportunidade bacana, Limar, porque eu hoje consigo um reencontro, né, daquilo que desempenhei lá na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo, quando a gente iniciou o trabalho de negociação com a BR Distribuidora, e que culminou agora sim com a criação da ES Gás, que tem sido conduzida pelo Heber, como eu disse, com o atual ofício, com o atual desafio que estou conduzindo aqui à frente da Companhia Docas do Espírito Santo. Aliás, o Montenegro é muito generoso, como sempre, muito cordial, está dizendo que eu estou fazendo um bom trabalho aqui, obrigado, mas, na verdade, eu estou botando, estou levando na inércia, né? O Montenegro já tinha feito um trabalho, me antecedeu aqui, foram aproximadamente 3 anos de arrumação da casa, então, meu trabalho ficou sensivelmente mais fácil depois do trabalho do Montenegro. Mas, bem, a passagem que tive lá na agência reguladora me permitiu constatar que o maior problema que nós experimentávamos na cadeia de suprimento de gás não estava necessariamente na distribuição. É claro que nós temos desafios na distribuição importantes, mas não necessariamente estava o problema ali alojado na distribuição. O maior problema que a gente tinha era da atuação em regime de monopólio pela Petrobras. Eu não quero, desde já, a gente fazendo um disclaimer aqui, demonizar a atuação da Petrobras, eu acho isso muito ruim quando ocorre, mas o fato é que aquele modelo de atuação monopolístico acabou por centralizar demais e dar pouca margem para variação no preço da molécula e também no transporte dessa molécula até que chegasse nas distribuidoras. Aqui no Espírito Santo, antes da criação da ES Gás, a gente tinha a BR Distribuidora como ente responsável pela distribuição. Apenas circunstancialmente, esse distribuidor era, portanto, integrante do Grupo Econômico Petrobras, mas o fato é que no Brasil inteiro, Brasil afora, havia essa reclamação de uma atuação monopolística da Petrobras na oferta da molécula de gás, e isso fazia com que quem estava recebendo o gás lá na ponta não tinha condição de buscar melhores ganhos ou melhores posições de competitividade.
Para vocês terem ideia, para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer, não foram raras as reclamações que nós recebemos na agência reguladora quanto ao preço de gás que era pago lá pelo tomador da molécula, né? Estou falando aqui das grandes indústrias, que são, no caso do Espírito Santo, as indústrias que têm uso intensivo de gás não passam aí de meia dúzia, talvez 7 indústrias. Então, as empresas sempre reclamaram, inclusive no fórum da Federação das Indústrias, Montenegro, quanto ao valor final que era pago. E por mais que a gente pudesse trabalhar na modicidade tarifária, Heber, a gente, com muito esforço, conseguiu um resultado que era pouco relevante para a conquista de competitividade dessas indústrias. Por que isso? Porque 90% da composição do custo que era desembolsado pelo tomador dessa molécula, né, pela Vale, pela Samarco, em dado momento pela Bianco Grace e tantas outras, 90% era composto pelo transporte e pela própria molécula, com o agravante, repito, de que não havia competidores na origem com a Petrobras que pudessem forçar para um preço mais módico. Bem, nós não temos que buscar culpado, esse era um dado da realidade, a gente se incumbia, então, desde aquele momento, de tentar olhar para frente, né? Olhar prospectivamente. Daí, então, que nós conseguimos, mesmo antes de uma aprovação do projeto, que à época era chamado de Gás para Crescer, agora Novo Mercado de Gás, a gente começou a trabalhar aqui no Espírito Santo e conseguimos fazer isso porque, como bem disse o Luiz Cláudio Montenegro, no Espírito Santo nós temos uma boa ambiência para negócio. O ambiente institucional é muito bom, a previsibilidade e a segurança jurídica são valores reconhecidos por nossa sociedade, nós já temos um histórico de segurança na condução dos negócios políticos do Estado também, então isso é muito bom, e isso, repito, vou enfatizar, deu condição para que a gente pudesse começar a modelagem de um acordo com a BR Distribuidora. Basicamente, a alquimia que foi feita, Camila, foi a troca de um potencial litígio, um litígio que era grande, volumoso, demorado, entre Estado do Espírito Santo e BR Distribuidora, pela constituição de uma sociedade. Olha, trocamos a briga por um negócio em que as partes encontraram o senso comum, encontraram convergência de interesse e, por fim, constituíram a AS Gás. Bem, até aí foi o que eu vi lá na agência reguladora. Para não me alongar e aí não extrapolar meu tempo, eu diria agora o que estou vivendo nesse momento aqui na Companhia Docas do Espírito Santo, na Codesa. Bem, nós precisamos pensar a logística não de forma estanque. Aprendi isso com vocês também, né, Montenegro? Se não adianta eu ter porto se eu não tenho condição de trazer a carga até o porto, só para citar um exemplo. E também não adianta a nova lei do gás, que foi aprovada pioneiramente aqui no Espírito Santo, prever, por exemplo, a figura do autoimportador, se eu não tiver infraestrutura, se eu não tiver cadeia logística que me permita fazer a importação. Se a gente não se desincumbir de apresentar uma infraestrutura para possibilitar a importação da molécula de gás, basicamente a figura do autoimportador vai ser figurativa na nossa lei. Isso vai para os livros, isso vai para os painéis, ou vai para a academia, mas não vai sair do plano dogmático, vai certamente morrer no plano das ideias, no plano normativo. Então, a função da Companhia Docas do Espírito Santo, nesse caso, é de contribuir a prover infraestrutura, e aí eu vou pegar só apenas um exemplo, por conta da limitação do tempo, em relação ao autoimportador. Assim. Eu tenho conversado já nos últimos anos com as pessoas que querem trazer gás para cá. Evidentemente que as pessoas que querem trazer gás para cá, elas não estão se esquivando de, em algum momento, comprar gás da própria Petrobras. Elas só querem novos entrantes. Elas querem uma diversidade de players. Agora, quando eu conversei, por exemplo, com o Fabrício Cardoso, acho que está na sala, né, que representa o Porto Central, o Fabrício sempre dizia para mim, ainda lá na agência, Júlio, nós precisamos ter um terminal de regás. Do ponto de vista da Codesa, é muito difícil, com o modelo atual, você estabelecer parcerias contratuais com quem queira implantar no porto organizado, no porto público, um terminal de regás, porque o ônus burocrático, o ônus formal, o custo regulatório e fiscalizatório é tão grande que, muito provavelmente, aquele que procure a Codesa, que bata a porta da Codesa com um projeto minimamente bem estruturado, vai ter que esperar aí 3, 4, 5 anos para tirar esse projeto do papel e começar a implantação da sua estrutura. Olha, dessa maneira não dá. Não dá porque a Codesa hoje vive, pelo menos desde a Lei 12.815 de 2013, vive num ambiente concorrencial.
Significa dizer que se algum player quer instalar um terminal de regás, de regaseificação, num porto, se esse mesmo player bater na porta da Codesa e a Codesa responder que isso vai demorar 4 anos, 5 anos para sair do papel, eu não tenho dúvida nenhuma, Elimar, que ele vai bater na porta do vizinho. Né? E aí eu estou falando, evidentemente, de projetos que estão aqui no Espírito Santo, e eu, como cidadão capixaba, torço para que todos eles deem certo, que significa dizer que, em dando certo todos os projetos, significa que a gente tem carga para todos eles. Esse é o ideal olímpico que a gente deve nutrir aqui no Estado. Mas não é só isso, a gente tem terminais privados aqui no Norte Fluminense, eu estou falando de Porto do Açu. Né? Então, assim, não dá para a Codesa entrar nesse ambiente concorrencial usando a muleta que usou no passado, como, por exemplo, o incentivo fiscal, exemplo do Fundap, né? Ou buscando a ideia de uma carga cativa, quase que também numa cadeia monopolística, coisa que não existe mais para a Codesa. Por isso, nós temos defendido aqui na Companhia Doca do Espírito Santo um processo de desestatização da autoridade portuária, ou melhor dizendo, de privatização, no sentido mais técnico, de privatização da pessoa jurídica Codesa. Ou seja, vender a companhia, uma vez vendida a companhia, aquele que arremata a companhia, aquele que compra a companhia, Camila, recebe também a concessão do Porto de Vitória, por um período de 35 anos, prorrogável por mais 35 anos, muito provavelmente, então no máximo aí de 70 anos. Eu estarei com isso privatizando a Codesa, mas mantendo o porto público como porto público, sendo explorado no regime de concessão, com todos, evidentemente, os ônus e bônus que envolvem uma modelagem de concessão. E por que isso é importante para o mercado de gás, Heber? Isso é importante porque, com esse modelo, e aqui digo de maneira muito ampla, eu sei que eu vou dizer que traz algumas problematizações, mas sendo, já para finalizar, eu devo dizer que, com uma autoridade portuária privada e não pública como é hoje, nós teremos condição de nos afastar do regime jurídico de direito público, significa também nos afastar desse custo regulatório muito alto como está hoje, não se afastar completamente, porque existe a necessidade de uma regulação sempre, mas, sobretudo, nós vamos ter o dinamismo que os portos privados já experimentam atualmente. Então, nós vamos permitir que a autoridade portuária do Porto Público do Espírito Santo possa ter condição de negociação livre com seus parceiros privados. Significa dizer, em breves palavras, uma negociação B2B, privado com privado, com racionalidade privada, evidentemente com racional econômico por trás disso, mas sem perder de perspectiva a função social do porto. É com isso que a gente vai conseguir atrair projetos, para finalizar o meu raciocínio, de implantação de terminal de regás. Né? E aí, que a Codesa esteja pronta para isso, que a Codesa faça isso, evidentemente, respeitando a sua vocação. Essa vocação, se for em Capoaba, ok, se for em Barra do Riacho, onde já temos player da cadeia de petróleo e gás, também que seja lá, mas que a Codesa também tenha em mente que o Espírito Santo vai crescer nessa área e que vai contar também com outros concorrentes, a exemplo aí do Porto Central e a exemplo do Porto de Metame, talvez. Ok? Gente, obrigado pelas primeiras palavras aí, devolvo a fala para o Elimar e fico à disposição. Júlio, muito bom, viu? Obrigado aí pela contribuição. Já iniciamos o painel com o pé direito, sem dúvida. Gostaria de lembrar também que o chat aqui da plataforma está disponível para perguntas e dúvidas, que a gente vai reservar um espaço ao final dos painéis. Seguindo a programação, gostaria de convidar agora o diretor-presidente da AES Gás, o senhor Heber Rezende. Heber, bem-vindo. Passo a palavra para você. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, participar. Acho que realmente é a empresa mais novinha do Estado, aí, desse conjunto de ações que a gente precisa desenvolver para melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida do Estado, do Espírito Santo. Queria cumprimentar aí o Luiz Montenegro, da Findes, a você, Elimar, do Fórum Capixaba Petróleo e Gás, e dizer que nós estamos sempre à disposição da Findes, já declarei isso para a presidente, que nós estamos à disposição para discutir os assuntos, etc. E, de fato, nós já estamos discutindo aí, existe um grupo
de discussão sobre as regulamentações do novo mercado de gás aqui no Espírito Santo, principalmente em relação ao agente livre, que tem um projeto de lei. Eu vou falar um pouco na minha apresentação. Falar com o Júlio que a minha fala foi muito facilitada agora pela introdução que ele fez, brilhante aí, ele que já foi presidente da agência reguladora e junto com o Motoc estruturaram a agência. Eu reconheço na agência hoje, quer dizer, quero dizer para você que continua em boas mãos com o Munir e o Cláudio Saad, agência reguladora, e uma equipe fabulosa que tem, é uma equipe muito competente que tem lá na agência reguladora, e a agência reguladora tem um enfoque, claro, do órgão regulador, que tem que fazer o seu trabalho, mas tem esse viés desenvolvimentista. Isso é muito importante, porque há outros estados em que a agência reguladora é um órgão apenas arrecadador e promulgador de regulações. Eu acho que a visão da agência reguladora do Espírito Santo é uma visão moderna e desenvolvimentista. Cumprimentar a Camila, do BNDES. O BNDES é um parceiro grande do governo do Estado, de uma maneira geral. Recentemente, houve a privatização do saneamento aí de Cariacica, e o BNDES está mandatado para fazer desestatização da companhia de gás, distribuidora de gás do Espírito Santo. Então, tem outra parceria aberta, está mandatada pelo governo do Estado para fazer os estudos sobre a desestatização, que é uma intenção do governador de ceder o controle para a iniciativa privada, por entender que essa é a melhor forma de competir, do Espírito Santo poder competir na atração de investimentos via gás, via o mercado de gás. E o Marcos Figueiredo, que é um grande estudioso desse mercado de gás, de infraestrutura, etc. Ele tem muito a aportar aqui no nosso debate. Tá? Então, eu fiz assim, uns poucos slides, só para não me perder aqui na apresentação, e aí eu vou falar rapidamente e vou deixar mais tempo aí para que quem está nos assistindo possa fazer perguntas daquilo que a gente eventualmente não cobriu ou não conseguiu esclarecer durante as falas, tá bom? Então é isso, deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela. Me deem um sinal aí quando vocês... Certinho, Heber. Estamos vendo. Beleza. Então, vou começar aqui. Deixa eu tirar essas coisas que estão na frente. Muito bem. Então, assim, eu vou falar rapidamente de 3 tópicos. Primeiro, o desenvolvimento desse chamado novo mercado de gás no Brasil, um panorama desse novo mercado focalizado aqui no Espírito Santo, e perspectivas futuras, quer dizer, o que a gente pode esperar para o futuro. Tá? Antes disso, dizer como é que é uma fotografia do mercado de gás hoje. Né? Hoje existem apenas 9.400 quilômetros de gasodutos no Brasil. A Argentina tem quase o triplo disso, tem o dobro disso, melhor dizendo. Estados Unidos e Europa têm 20 a 30 vezes mais gasodutos do que nós. Então, na verdade, nosso desenvolvimento de gasoduto foi muito tímido até aqui, apesar de ter sido importante, mas ele está totalmente centralizado na costa brasileira. E aqui um fato, quer dizer, cerca de 50% do gás natural é destinado para a indústria hoje e 30% para a geração de energia. Então, vejam como é importante para a indústria, e até a geração de energia não deixa de ser uma indústria, né, de transformação, 80% para a indústria, no sentido amplo. Então, é muito importante que a gente consiga equacionar e ofertar energia de qualidade, com prazo, com garantia de suprimento e com preço. E com o novo marco regulatório, o MME estima investimentos de cerca de 33 bilhões
em nova infraestrutura de oferta de gás, apenas na infraestrutura, sendo cerca de metade em unidades de processamento de gás natural e cerca de GNL e cerca de outra metade em gasodutos de escoamento e transporte. Então, o novo mercado de gás. É um programa do governo federal para fomentar a competição no mercado. Hoje, como o Júlio falou, até aqui ele foi dominado pela Petrobras, então, ele, de certa forma, ele é fechado. A Petrobras toma todas as... via contrato ou via detenção dos ativos, efetivamente. Então, o objetivo é abrir esse mercado, tornar ele dinâmico, competitivo, e o objetivo é a redução de preço e contribuir para o desenvolvimento do país. Então, ele abrange, claro, medidas garantidoras da democratização do acesso, para que quem quiser operar na oferta de molécula para o país possa ofertar. Hoje, praticamente 99,9% é Petrobras. Existem alguns novos ofertantes, mas são de pequena monta, principalmente no Nordeste do Brasil. E, principalmente, esse novo mercado objetiva fazer essa democratização em todas as infraestruturas chamadas essenciais, que são as rotas de escoamento da produção, do mar até terra, as UPGNs, os dutos de transporte, os terminais de GNL, chegando até a distribuição, né? Tudo isso para promover a concorrência no mercado de gás e, esperançosamente, com a concorrência, como acontece com todos os outros produtos, baratear o preço, então, do gás. Os pilares do novo mercado: promoção da concorrência, que eu já falei no slide anterior, harmonização das regulações estaduais, federal, que, em alguns casos, por exemplo, não adianta resolver só a questão federativa do mercado de gás, porque a distribuição é competência exclusiva dos estados regular. Então, se o governo abre na parte federativa e o estado não abre, né, cria uma série de barreiras, esse novo mercado de gás não vai acontecer naquele estado, pelo menos, né? E outra coisa, a integração do setor de gás com setores elétrico e industrial, quer dizer, integração mais ainda, né? Porque eu já falei no slide anterior que 80% do gás, dos clientes do gás, é exatamente o setor industrial. E remoção de barreiras tributárias. Existem várias tributações que precisam ser revistas, precisam ser estudadas. Os estados têm tributos federais e tributo estadual, então tem que ser simplificada a tributação, tanto em termos federal, quanto uma equalização em termos de tributos estaduais, principalmente ICMS e, em alguns casos, ISS. Os resultados esperados nesse novo mercado de gás é melhorar o aproveitamento de gás do pré-sal, da Bacia de Sergipe, Alagoas e outras descobertas. Por que a Bacia de Sergipe, Alagoas? Porque lá foram feitas grandes descobertas, não são chamadas de pré-sal, mas são grandes descobertas naquela região. Ampliar investimento em infraestrutura de escoamento, processamento, transporte, distribuição, aquelas infraestruturas essenciais, que o MME estima em 32 bilhões de reais. Aumentar a competição na geração termoelétrica a gás, para poder participar dos leilões com as tarifas mais baixas possível. E retomar a competitividade da indústria em seus diversos segmentos, como celulose, fertilizantes, petroquímica, ceramista, etc. Então, aqui é mais o objetivo é desverticalizar, porque hoje uma mesma entidade, a Petrobras, participa de toda a cadeia, né? E antes de, assim, eu me junto ao Júlio para não demonizar a Petrobras, porque, por outro lado, ela ficou sozinha nesse papel de investimento, tanto em óleo quanto em gás no Brasil. E se a gente tem 9,4 mil quilômetros de gasoduto até hoje, todos eles foram construídos pela Petrobras. Se a gente tem um Brasil-Bolívia, ele foi construído pela Petrobras,
quando não havia demanda, né? A Petrobras construiu a oferta e a demanda veio, né? Então, eu acho que não quero demonizar a Petrobras, não posso, porque precisamos reconhecer que ela fez um trabalho até aqui excepcional. Mas agora está na hora dela dar um passo atrás e permitir que esse mercado floresça. Tá? Então, a expectativa para os próximos 5 anos, aí já falando de novos investimentos ou em plantas industriais ou ampliação de plantas existentes, essa é uma estimativa feita pelo próprio Fórum Capixaba de Petróleo e Gás em 2019, baseado no estudo inicial que a FGV e o MMF fizeram. Ela pegou esse estudo de possibilidade de investimento e adaptou, quer dizer, fez uma leitura para o Espírito Santo, então a criar 4 milhões de empregos, indução de 60 bilhões de investimentos industriais, basicamente, e uma expectativa de queda de 30% do valor da molécula, que é o que importa, como o Júlio falou, cerca de 80%, 90% é o preço da molécula. Então, se cair 30%, vai baratear, 27% vai na redução na ponta de quem consome. Pode chegar até 50% para grandes consumidores, né? Esse é o estudo, de novo, que o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás fez em 2019, em cima de um outro estudo para o Brasil, que foi feito pela MME-FGV. E agora o panorama do gás no Espírito Santo, que já foi falado pelo Júlio. Então, nós temos uma posição vantajosa, competitiva, em relação aos demais entes federativos, né? Nós temos um arcabouço jurídico moderno, o contrato de concessão e a própria lei estadual, a lei estadual do Mercado Livre de Gás, dá estabilidade jurídica ao contrato de concessão, que já prevê a figura do agente livre de mercado, o consumidor livre, autoprodutor e autoimportador, né? Então, assim, aquela questão da harmonização da legislação. O Espírito Santo já fez o dever de casa dele, né? Nós já temos um contrato moderno, que as empresas já podem anunciar que vão contratar a molécula de gás sem precisar da concessionária. Nós estamos às ordens para fazer chamadas públicas conjuntas. E, além disso, a gente tem uma localização estratégica com ótimas perspectivas de desenvolvimento da logística, né? Os destaques, então, desse mercado capixaba, o contrato e a lei prevê que eles têm um tratamento tarifário específico, diferente de quem recebe gás através de um condomínio, como a gente chama, né? São as pessoas que fazem um rateio da infraestrutura existente. Então, esse agente livre de mercado ele pode ter um tratamento diferenciado em relação a isso. E ainda mais, se ele implantar um ramal dedicado, ele pode ter regras tarifárias próprias e específicas, né? Esse implantar significa, se ele investir no próprio ramal, porque a lei permite, e o contrato de concessão também, que se a companhia, se a S-Gás não puder ou não quiser implantar um determinado ramal dedicado, o agente livre de mercado pode financiar no todo ou em parte o seu ramal, né? A tarifa já está definida no plano de negócio da companhia e está prevista no próprio contrato de concessão. Está previsto um ciclo de 5 anos com reajustes anuais. Os investimentos já estão aprovados para o período, o que confere transparência ao consumidor, porque está tudo previsto no contrato, né? E outra coisa, a gente pode usar chamada pública. Aliás, a Espírito Santo Gás está em pleno andamento uma chamada pública, onde a gente está buscando no mercado ofertantes para oferecimento da molécula de gás em 2 momentos, para 2021, no ano que vem, de janeiro a dezembro, e a partir de 2022 em diante. Tá?
outra novidade da nossa legislação estadual é a separação entre as atividades de comercialização e de prestação de serviço de rede, né? Também o contrato é mais moderno e transparente, ele pressupõe que você tem um price cap, metodologia de fluxo de caixa descontado, taxa de retorno para a companhia pré-definida no próprio contrato de concessão e revisão a cada 5 anos e também previsão de repasse de ganhos de eficiência à tarifa. Então, se houver ganho de eficiência no primeiro momento, esse ganho de eficiência no primeiro termo fica com a companhia, mas no segundo ano em diante, do segundo termo em diante, ele é repassado para a tarifa, ou seja, é um ganho para o usuário, né? E também prevê uma tarifa social para alguns clientes de baixa renda, né? Essa lei estadual do Mercado Livre é uma lei importantíssima. Esse, na verdade, é o primeiro estado a ter uma lei estadual totalmente consentânea com as diretrizes do novo mercado de gás, do programa Novo Mercado de Gás do governo federal, que considera que pode ser consumidor livre todo aquela empresa, aquele empreendimento que tem um consumo de pelo menos 10 mil metros cúbicos por dia. Antigamente era, né, Júlio, era 30 mil metros cúbicos por dia, então a lei estadual baixou isso para 10 mil metros cúbicos por dia, dando oportunidade para que mais empresas, se assim o desejarem, elas não são obrigadas, é uma escolha da empresa, ela pode continuar recebendo, pedindo à companhia de gás que forneça o gás e que cuide de toda a compra, inclusive, da molécula. E tem uma diferenciação tarifária com remuneração da distribuidora via uma tarifa definida para quem operar em condomínio. Quer dizer, se aquele agente livre ele só comprar a molécula, vai dizer, Espírito Santo Gás, eu vou precisar passar na rede de distribuição. Então, ele vai pagar uma tarifa, que no jargão nosso chama de TUSD, tarifa de utilização do sistema de distribuição. Se ele, além disso, além de comprar a molécula de terceiro diretamente, ele ainda implantar o ramal dedicado, ele vai pagar uma tarifa mais barata ainda, que é a TUSD-E, tarifa específica para quem tem o ramal dedicado. E perspectiva futura, estou encerrando já, a gente espera um novo ciclo de industrialização do Espírito Santo, a partir dessa oferta de uma fonte energética importante, como gás, com baixa pegada de carbono e preços competitivos, atração de investimentos para o Estado. A gente acha que com a legislação moderna, porque aqui na verdade, é um ótimo lugar para investir, nós temos um alinhamento entre os poderes públicos das esferas de judiciário, executivo e legislativo, que a gente sabe que não é pouca coisa. Quem acompanha um pouco o noticiário no país sabe que não é sempre essa espiral virtuosa que tem aí nos outros estados. Então, nós temos isso para oferecer, além de uma localização, solidez fiscal, alinhamento institucional, que eu falei, e bons índices em educação, formação de mão de obra, segurança, etc. A possibilidade levantada aí pela EPE de implantação de uma, talvez 2 novas rotas de escoamento desembocando no Espírito Santo, que vai ser muito importante, porque vai permitir amplificar o uso de gás natural, inclusive integração com outros estados, Minas Gerais, sul da Bahia, etc. E também a gente vê como possibilidade, já temos discutido, estamos torcendo pelos empreendimentos portuários que tem, tipo Porto Central, Porto da Imetama, Petrocity, e até a integração, por que não, com a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que traz um conjunto de vagões cheios de minério que voltam vazios. Quem sabe aparece um empreendedor, se tiver uma boa oferta de gás aqui, que faça esses vagões voltarem para Minas cheios de gás natural.
Então, eu vou ficar por aqui para permitir que a gente discuta um pouco mais na sessão de perguntas e respostas. Elimar, eu retorno para você. Aí, vou tirar a minha... Heber, nosso agradecimento aí pelas informações. Já é um parceiro de carteirinha aqui do Fórum da Fins, né? Temos bastante expectativa nesse mercado e, sem dúvidas, a S-Gás tem um papel fundamental nesse processo, né? Agora, para conduzir o terceiro painel de hoje, convido a gerente de estruturação de projetos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhora Camila Lima. Bem-vinda, Camila. Passo a palavra para você. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, Elimar, Luiz Cláudio. Agradecer também ao Júlio e ao Heber pelas apresentações, a vantagem de ficar em último, que já tem todo esse conhecimento compartilhado. O Heber acabou aí de fazer uma super exposição sobre o novo mercado de gás, acho que foi ótimo para introduzir aqui a minha fala também. O Júlio colocou aí também todos os desafios, né, uma visão aí da empresa, então, das empresas, acho que foi muito bom. E agradecer ao Marcos também, que acho que a gente debate já bastante, troca muito aí nesse esforço para o desenvolvimento do mercado, né? Queria falar também que acho que é uma satisfação ver o engajamento das empresas do Estado, né, para o desenvolvimento do mercado de gás natural e ver também todos esses avanços regulatórios já, né, que foram passos importantes já dados e com certeza vai contribuir. A questão regulatória é, sem dúvida, algo que faz a diferença aí na tomada de decisão de investimento pelas empresas. Então, eu trouxe aqui uma apresentação também breve para mostrar a agenda que a gente vem desenvolvendo e também depois deixar para as perguntas. Acho que pode ir passando, Elimar, aí. Obrigada. Então, primeiro, acho que vale ressaltar, né, o novo mercado de gás, né, o programa do governo já vem trazendo, né, medidas importantes, diretrizes importantes, e o BNDES tem atuado já nessa cadeia a longa data, né, e mais intensamente agora, desde o ano passado, desenvolveu estudos específicos sobre a cadeia, e tem buscado contribuir para atingir esses objetivos do novo mercado de gás. Eu coloquei aqui, assim, algumas, digamos, principais dimensões ali que a gente tenta atuar, né, em que bases a gente tenta atuar para tentar agregar valor, de fato, nesse processo, né, e conseguir catalisar o desenvolvimento do mercado de gás, né, acelerar, porque a gente sabe que são várias questões que precisam ser resolvidas, né, digamos, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo e, na verdade, sim, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né? Temos aí um prazo que se estende um pouco para a gente conseguir avançar, de fato, em todas as medidas que precisam ser tomadas, mas a gente quer que isso aconteça o quanto antes, né? Então, a gente tem tentado justamente catalisar esse processo. E acho que vale ressaltar, já comentei, né? Acho que o BNDES a gente acha que pode agregar, porque a gente já tem um conhecimento da cadeia, né? Tanto financiando tanto a parte da infraestrutura quanto da demanda, né? Diferentes players e diferentes projetos. Então, a gente acha que isso dá uma visão boa para a gente, por exemplo, né, ter construído aquele diagnóstico e apontado propostas, mas também para fazer um papel de articulador, né? Acho que nesse mercado que ainda não está totalmente estabelecido, essa questão da articulação é muito importante para poder fazer essa conexão entre oferta e demanda e conseguir identificar ali quais são as questões prioritárias, né, para a gente colocar também para o governo, né, trazer essa visão dentro de todas essas medidas que precisam ser tomadas, quais são ali as essenciais para a gente tomar uma decisão, por exemplo, de implantar uma indústria que vai viabilizar, por exemplo, uma demanda firme importante para um gasoduto,
e por aí vai. Então, assim, a gente também ressalta a questão desse papel que a gente tenta fazer justamente tendo essa neutralidade e essa visão imparcial e já tendo uma experiência de lidar com informações confidenciais, né, quando a gente discute vários projetos de financiamento. Então, acho que a gente tem um diálogo importante com o mercado e a gente tem tentado fazer essa ponte não só do mercado com o mercado, mas também com o governo. A gente foi criado, né, no ano passado, uma superintendência específica também lá do BNDES em Brasília, onde esse relacionamento institucional foi ainda aprofundado. Então, acho que é também um fator importante. Pode passar, por favor, Elimar. Então, eu trouxe aqui, né, quais são os nossos principais objetivos nessa iniciativa que a gente vem desenvolvendo, que começou ano passado, né, com o diagnóstico que foi feito. Não sei se todos tiveram já a oportunidade de ter acesso, mas tem lá na página do BNDES o estudo Gás para o Desenvolvimento, que trouxe o diagnóstico de toda a cadeia. E o que a gente tentou fazer nesse ano, né? Justamente colocar de pé aquelas propostas que estavam lá apontadas, né? Aquelas oportunidades. Então, a gente vem tentando, buscando atuar em duas dimensões principais, né? Tanto no aprimoramento do ambiente de negócios, e aí, assim, acho que todos esses avanços relatados aqui no Espírito Santo são super importantes, quanto também na viabilização dos projetos estruturantes, né? Porque, no fim, a gente quer justamente conseguir ampliar esses investimentos da oferta e da demanda de gás e da infraestrutura que vai possibilitar isso, né? E gerar mais valor para o país. Aí, assim, eu destaquei aqui alguns princípios assim, que foram ali grandes diretrizes dessa iniciativa, e principalmente aqui eu estou falando um pouco mais dessa iniciativa mais ampla de desenvolvimento do mercado, que eu venho coordenando lá no banco, mas também acho que vale citar também a agenda de privatizações, que é bastante importante, né, para trazer a modernidade no setor. E aqui eu vou detalhar um pouco mais dessa agenda que está olhando mais o longo prazo, o longo prazo no sentido de que os investimentos têm um certo tempo de maturação, mas que a gente precisa tomar as medidas hoje para que eles sejam feitos, né? Então, tem um timing importante, porque a gente sabe que infraestrutura tem todo um processo de conseguir licenciamento, a tomada de decisão é um ciclo longo. Então, a gente acha muito importante que as medidas sejam tomadas agora, para depois, quando, por exemplo, um produtor for tomar sua decisão sobre conseguir ou não escoar um gás de um campo, ele ter segurança nessa decisão que ele vai tomar, né? Então, a gente focou aqui os nossos esforços, né, nesses objetivos de desenvolver uma nova rota de escoamento, e aí a gente focou muito a análise que a gente vem fazendo em campos com decisão de investimento até 2022, porque esse prazo, né, justamente para a gente garantir que as medidas que precisam ser tomadas no curto prazo vão ser tomadas. Com isso, a gente quer melhorar o aproveitamento, né, do gás do pré-sal, expandir a oferta, ter mais produtores ofertando esse gás, né, e conseguindo, assim, preços mais competitivos que viabilizam, no fim, projetos industriais importantes, né, que são demandantes desse gás natural. Além disso, como eu já comentei, né, a gente vem fazendo uma interação importante com as entidades competentes aí que regulam os diferentes normativas e questões regulatórias, a começar, né, acho que a questão do marco regulatório para trazer segurança jurídica é bastante importante. E, além disso, tem toda a agenda ali infralegal, né? Então, a gente tem várias discussões ali no âmbito ANP, ministérios e até os estados, né, que, como o Weber colocou, são também bastante importantes. Não adianta a gente só tomar medidas no âmbito federal se a gente não tiver essa modernização também dos estados. Aí, eu acho que um ponto importante é que todas as nossas análises e articulações, interações feitas são sempre visando que o mercado privado realize investimentos. Então, a gente pressupõe aqui, né, que as análises sejam focadas em projetos viáveis economicamente. A gente acha que é muito importante ter essa discussão com os players dos diferentes elos
sabendo que cada um vai tomar a sua decisão se tiver viabilidade econômica. Então, como a gente consegue, né, essa viabilidade econômica? E, por fim, então, conseguir atuar para acelerar essa formação de um mercado aberto, dinâmico e competitivo, que eu acho que o Weber já descreveu bastante ali as grandes... em que isso se traduziria, né? Pode passar, por favor, Elimar. Então, vou falar aqui rapidamente. A gente, ao longo desse ano, né, desde o ano passado, vem desenvolver esse diagnóstico, e ao longo desse ano a gente começou a conversar mais profundamente com as empresas sobre os projetos mesmo, já tendo essa visão de que queremos que esses investimentos ocorram, né? Então, a gente se dividiu aqui, se organizou lá no BNDES em 4 frentes principais, né, abrangendo tanto a oferta quanto a demanda de gás natural, além da parte da regulação, né, que perpassa todas as frentes. Então, a parte da frente oferta, a gente conversou com vários produtores de óleo e gás, focado principalmente nessa questão de ver que, a partir de 2027, a gente vai ter infraestruturas de escoamento totalmente ocupadas. Também tem outros campos que, eventualmente, pela sua localização, também já demandam novas infraestruturas de escoamento. Então, a gente discutiu bastante sobre esses modelos, eu vou falar um pouquinho mais depois. A gente conversou com empresas importantes, demandantes de gás natural, e vou também pontuar isso, a gente está com um processo aberto que justamente a gente quer que as empresas, e temos todo o interesse aí que as empresas do Espírito Santo manifestem seu interesse por demanda de gás natural. Então, a gente já vem conversando com várias empresas que têm projetos, estão estudando projetos, e agora a gente está fazendo um processo ainda mais aberto, que a gente consiga dar maior capilaridade e ter mais informações. Além disso, sem dúvida, a termoelétrica também tem um papel importante, e a gente também tem analisado os modelos e também aspectos regulatórios que podem contribuir para o desenvolvimento do mercado, trazendo essa integração, né, do setor elétrico e todo o segmento de gás natural. E, por fim, acho que também vale citar que, apesar da demanda industrial, né, ter o seu ali, a principal relevância de consumo, quando a gente vê para o desenvolvimento do mercado de gás, a gente também acha que a parte de transportes, né, ônibus e caminhões também podem trazer importantes resultados. Também é uma demanda que não só importante, mas que também traz muitas externalidades ambientais. E aí também acho que vale citar que o Espírito Santo também traz um case importante em relação à substituição de ônibus a gás, medidas que estão sendo tomadas. Nessa frente, a gente conversou com várias secretarias de Estado, então o Espírito Santo foi uma delas. Pode passar, por favor, Elimar. Aí, rapidamente, só para dar uma visão um pouco do que a gente tem desenvolvido lá no BNDES, né? Acho que tanto o Júlio quanto o Weber já comentaram, né, a importância da gente ter outros ofertantes no mercado. Acho que a Petrobras deu importantes passos, né, com o TCC. A gente acha também o marco regulatório também traz aspectos importantes dessa questão de compartilhamento de infraestrutura e outras medidas que trazem avanço da competitividade, maior concorrência. E, como eu falei, a gente tem justamente tentado discutir modelos que viabilizem, no fim, essa ampliação dessa oferta. E a gente sabe, né, pelas próprias características do gás aqui do pré-sal brasileiro, a gente tem um gás associado ao petróleo. Então, a demanda firme é importante aí na tomada de decisão sobre escoar este gás, né, ter uma garantia de que esse fluxo, que o gás vai fluir e também não prejudicar o fluxo do petróleo. Então, a gente enxerga que um dos modelos, por exemplo, importantes para a gente conseguir que tenha, que se estabeleçam novas infraestruturas, por exemplo, de escoamento, onde você tenha infraestruturas que podem ser tanto estabelecidas por players independentes quanto por produtores, né? A gente entende que, para isso acontecer, vai ser necessário, né, uma demanda firme relevante, que
provavelmente vai ser estabelecida aí por meio de contratos take-or-pay de comercialização da molécula. E esses contratos, portanto, seriam os lastros para você conseguir implementar uma infraestrutura, né, uma nova infraestrutura de escoamento, eventualmente até uma nova infraestrutura de processamento, se essa for necessária. Então, a gente tem conversado com esses vários elos da cadeia para entender ali quais são os fatores de decisão aí que influenciam os produtores, entender também do lado do consumidor quais são as condições necessárias de fornecimento desse gás, para que, a partir daí, eles possam estabelecer compromissos firmes entre eles que vão justamente viabilizar esses investimentos de infraestrutura. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor, Elimar, que eu acho que vou ressaltar aqui outro ponto importante. Então, o que acontece? A gente, então, discutiu com vários players do mercado, né? Quais são, o que é necessário, de fato, de infraestrutura de escoamento nos próximos anos, quais são os aspectos regulatórios que influenciam também a tomada de decisão, porque não é só a infraestrutura de escoamento que é necessária, mas também toda a malha de transporte e distribuição. Então, quais são as questões regulatórias que precisam ser resolvidas também, né? A integração da malha é um aspecto importante, você ter acesso a infraestruturas essenciais, por exemplo, você conseguir aproveitar unidades de processamento que já estão lá estabelecidas e poder outros produtores também acessá-las. Então, a gente avançou nessas questões junto aos produtores e junto aos demandantes e aos diferentes players do mercado. E o que a gente percebeu também que a gente poderia agregar mais ainda? Hoje, a gente tem um estudo ali de uma demanda potencial, né, que foi feito até com base em análises setoriais, mas a gente achou que justamente com essa neutralidade, com esse contato que a gente tem com o mercado, a gente poderia dar um passo além em entender, de fato, qual é essa demanda das empresas, essa demanda da indústria por gás natural, e que essa redução dessa assimetria de informação vai ser muito importante para mobilizar os diferentes elos da cadeia para fazerem seus investimentos de infraestrutura. Então, a gente lançou, acho que faz cerca de 10 dias, esse processo de manifestação de interesse, é um convite para as indústrias colocarem lá, né, tem um formulário em Excel que você envia diretamente para o BNDES. Acho que pode até, se quiser passar mais no slide, por favor, Elimar. O último. Isso. Então, nesse site, bndes.gov.br/gás natural, as empresas têm lá toda a explicação, né, do que a gente pretende com esse mapeamento, e justamente a gente vai, a partir daí, receber informações, né, tratadas com todo o sigilo que a gente já vem tratando, as outras informações que a gente tem dessas discussões, mas com qual intenção, né, da gente ter as informações das empresas sobre o seu interesse em aquisição de gás natural, e é um formulário com mais detalhes, que elas colocam também condições de fornecimento, né? Qual o preço que é necessário para conseguir viabilizar esse planejamento de investimento que eu estou fazendo, se elas têm interesses em contratos de longo prazo. Então, a gente visa, assim, obter uma informação mais qualificada do mercado, que não é nenhum compromisso firme, mas sim um mapeamento para reduzir essa assimetria de informação, e que, a partir daí, a gente possa fazer divulgação de informações consolidadas, mas que, de certa forma, podem contribuir para ter essa visão. Tem realmente viabilidade para se fazer uma infraestrutura em determinado lugar? E quem são, né? Quanto de volume a gente vê para os próximos anos, do que estamos falando, e, a partir daí, poder desenvolver novos estudos e ajudar nas proposições de medidas, né? Sejam soluções financeiras, sejam articulações nos diferentes elos da cadeia e quantidades competentes para contribuir para o desenvolvimento do mercado. Então, esse é o último slide mesmo, até para a gente poder discutir mais um pouco depois disso. Obrigada a todos. Camila, obrigado pelas informações trazidas aqui para enriquecer a nossa discussão. De fato, eu acho que a gente teve
painelistas estratégicos, né? A Codesa, em seu processo de desestatização que muito influencia e interessa o mercado, né? A ES Gás, que está inserida no tão falado novo mercado de gás, e o BNDES, que fechou de maneira ilustre, falando da atuação de vocês e trazendo essas informações. Obrigado. Nesse sentido, eu gostaria de convidar agora o superintendente de petróleo e gás da EPE, empresa de pesquisa energética, nosso amigo Marcos Frederico, para conduzir a mediação da rodada de perguntas. Marcos, obrigado pela sua participação. Passo agora bastão para você. Obrigado, Ademar. Dar as boas-vindas aí a todos os que estão chegando aqui no painel, né, para assistir a gente, e a todos os participantes, a Camila, o Júlio, o Ever, e o Luiz Cláudio, principalmente. E dizer que é um prazer participar, inclusive, como mediador. É importante, né, para a EPE, porque a gente tem sempre divulgado os trabalhos e tudo, né? Então, acho que a principal motivação que nós temos hoje, principalmente, é um resultado que está tendo dessa conscientização. Que acho que o primeiro papel do governo federal hoje é articulação, é alinhamento, é divulgação, né? Como a Camila falou, nós utilizamos isso até no nosso planejamento estratégico, que é reduzir a assimetria de informação, reduzir o custo de transação. É importantíssimo que a gente tenha essa consciência de que tem toda uma cadeia, né, que começa desde a produção do onshore, do offshore, passa pelo escoamento, passa pelo processamento, pelo transporte. Você tem a distribuição importantíssima nessa cadeia, que é o papel principalmente do Estado, onde você hoje tem uma atuação, principalmente no Estado do Espírito Santo, muito importante, essa visão do Estado do Espírito Santo, tem essa atitude, as ações que estão sendo tomadas, nós vemos como exemplares para o nosso país. Então, é importante que o novo mercado de gás tenha exemplos como do Estado do Espírito Santo, onde está sendo construída toda uma estrutura em cima de uma reconstrução, no caso, que nós, literalmente, nós desconstruímos o mercado anterior de gás. Né? O novo mercado de gás, na verdade, é uma construção que está correndo e ainda vai ter muita maturação para frente. É importantíssimo que você tenha, cada elo da cadeia, pessoas, agentes, né, interessados nisso. E o governo vem em paralelo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, e com a parte de planejamento, como é feito com a EPE, né, que a gente faz estudos hoje, contribuindo com todo o elo da cadeia. Personagens importantíssimos, como o BNDES hoje, que cada dia mais está se especializando no assunto para poder ter mais propriedade, para poder discutir e, no caso, defender até o investimento, que é mais importante, porque acho que quando você defende investimento, você está cuidando bem do recurso que a nação está disponibilizando para ele, para esse recurso, né, ele conseguir gerar riqueza no mercado. Então, é importantíssimo a participação de todos aqui. Eu queria pontuar que, principalmente hoje, com a presença do Júlio aí representando o esporte, ele, hoje, principalmente no nosso país, que tem um litoral imenso, né, você tem uma importância grande, que vem sendo questionada, a atuação dos portos, né, quando você começou a ter necessidade da modernização, para você poder reduzir um pouco do custo do Brasil, e você abrir isso para a competição, que é fundamental. Então, eu acho que eu queria começar, passando para o Júlio, fazendo uma pergunta que, às vezes, é uma coisa popular, né? Assim, mas assim, o que um porto pode colaborar no mercado de gás diretamente? Né? Como é que você vê estrategicamente a atuação, né, nesse sentido de você conseguir oferecer para o mercado condições, né, e o que você acha que hoje o governo federal, por exemplo, podia ajudar ou atuar? Né? Marcos, obrigado aí pela honra da sua pergunta. E assim, eu acho que a sua percepção já de início, né, a percepção que está implícita na sua pergunta, tem a minha anuência. Sem dúvida nenhuma, o Porto assume posição central
na cadeia de abastecimento de gás para o Brasil. Assim, tudo que a gente está falando que o gás tem capacidade de promover, né, toda aquela emancipação que o gás pode trazer para o setor produtivo brasileiro, passa também pelo gás. Evidentemente que nós não temos que nutrir megalomanias como se o porto fosse um fim em si mesmo, porque, afinal de contas, o porto é só essa válvula, né, do que vem para o Brasil, do que sai do Brasil e, por vezes, do que navega aqui na nossa costa. Então, assim, com essa, digamos, com essa parcimônia, sem dúvida nenhuma, eu diria que a posição do Complexo Portuário Nacional é central, é de protagonismo na cadeia de abastecimento de gás. O que o governo pode fazer, o governo federal e os governos em geral, porque não se trata apenas de portos federais, né, mas também dos portos que foram delegados aos estados, também os TUPs, o que o governo pode fazer para que, de fato, essa catalisação ocorra, né? Bem, primeiro, nós temos que ter mais velocidade, certamente, nas autorizações que a ANTAQ provê aos terminais de uso privativo, aos terminais portuários de uso privativo. É importante que a resposta seja mais rápida. Evidentemente que eu não quero ser simplista aqui, você ganhar velocidade na resposta sem perder qualidade não é algo trivial, mas acho que a gente pode ser um pouco mais célere nessas autorizações. É importante também que a gente tenha um processo de licenciamento ambiental que rompa com aquela lógica da letargia que a gente historicamente vem vivendo, e aqui não estou me referindo ao IEMA e ao IBAMA especificamente, de uma maneira geral, é senso comum para todos nós do setor produtivo. Os processos de licenciamento ambiental ainda hoje são carregados, né, são permeados de alguma ideologia e, por que não dizer, vou usar um pouco aqui, às vezes uma ideologia que é paralisante, né? Assim, se a gente quer levar sustentabilidade, inclusive do ponto de vista do equilíbrio ecológico, nós precisamos saber como utilizar o bem. A resposta de não utilizar o bem, o tempo já se encarregou de demonstrar que não é boa, a resposta não é adequada, né? Onde a gente não tem riqueza, e aqui quando eu falo riqueza, na melhor acepção do termo, riqueza no sentido de desenvolvimento humano, onde não há essa riqueza, não há a manutenção dos ecossistemas ecologicamente equilibrados. Então, assim, acho que é um trabalho importante ali no ente regulador, é um trabalho importante também nos órgãos ambientais, e aí chegando no Ministério Setorial, né, que é o ministério a qual está vinculada, está subordinada à Codesa, nós precisamos lançar meios de uma atuação mais dinâmica para todas as autoridades portuárias. Aí já me refiro aos portos públicos, né? Não é possível que a gente tenha, por exemplo, para não fugir da cadeia, não estou falando especificamente do gás agora, mas para não fugir da cadeia de petróleo, não é possível que a gente tenha, como no caso da Codesa, a ideia de trazer um pool de abastecimento de gás para o Porto de Capoava, como aconteceu, estou me referindo aqui, Montenegro, ao VIX-30, né, o projeto VIX-30, que foi pensado, pelo menos no que foi relatado para mim aqui, lá nos idos de 2012, 2013. Depois ele foi modelado, ele tomou uma força enorme durante a gestão aqui do Montenegro, foi quando, de fato, as coisas aconteceram. Eu entrei aqui na Codesa em março de 2019, veja, já estou falando aí de 2012 para 2019. Em 2019, na semana que entrei, fui iludido, estava lá na Bolsa de Valores de São Paulo, batendo o martelo, num trabalho que foi capitaneado pelo Montenegro. Fui lá só para bater o pênalti, bati o martelo, tirei a foto, fiquei feliz da vida, falei, opa, comecei bem, com o pé direito, estou aqui anunciando à sociedade capixaba que a gente vai ter um pool de abastecimento ali na área que a gente denomina VIX-30, que é na retroárea de Capoava, né, para acabar com o problema de abastecimento, de solução de continuidade nos combustíveis da Grande Vitória, que é algo histórico para a gente. Passado esses 7 anos, passada a batida de martelo na B3, nós ficamos mais um ano para poder assinar o contrato. E mais quase 6 meses para poder dar a posse do terreno ao consórcio que arrematou o leilão. Então, assim, por que isso aconteceu? Aconteceu porque do lado de cá tem gente desidiosa, porque o Montenegro e a sua equipe queria fazer as coisas vagarosamente, porque agora eu, por minha vez, também quero atuar de maneira letárgica. Não. Esse é um modelo, né? É um modelo muito centralizado em Brasília, uma centralização que se tornou mais aguda depois da lei de 2013 e que demanda, certamente, uma mudança de paradigma por conta do governo federal. Isso já vem sendo feito, né? Para não dizer que não estamos falando de flores, isso já vem sendo feito. Nós tivemos agora, recentemente,
a aprovação de uma lei agora, durante a pandemia, inclusive, né, uma medida provisória convertida em lei, que já está dando mais liberdade negocial para as autoridades portuárias, inclusive relançando contratos que outrora foram impugnados pelo Poder Judiciário, como é o contrato de uso temporário, uma figura importante para que você possa alavancar novos negócios. Que tipo de novo negócio? Todos, Marcos, não vou me limitar, mas também os negócios da cadeia de petróleo e gás, da cadeia de gás. Então, assim, é um trabalho que já vem sendo feito, não precisa ser intensificado. No caso da Codesa, finalizando aqui a minha fala, no caso da Codesa, o nosso caminho para o nosso porto público é a privatização da autoridade portuária. Tem um modelo de landlord privado, né? O private landlord, que vai dar todo esse dinamismo. Antes de te devolver a palavra, eu só queria registrar aqui a minha gratidão. Eu vi aqui, estava olhando a lista aqui de participantes, se eu esqueci alguém, me perdoe, mas eu já vi aqui o Franklin e o Frederico, da BR, né, que nós viramos algumas noites, né, Franklin e Fred, tentando fazer a modelagem aí, da S-Gás. A Débora e o Everson, servidores talentosíssimos lá da ARSP, também da área do gás. E devo fazer justiça, Eber, você citou o Munir e o Cláudio, assim, eu fico muito feliz, sendo servidor público de carreira, que a gente tem um órgão regulador que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, assim, que dá estabilidade, que é infenso a capturas políticas, e eu acho que o Munir está fazendo isso com uma maestria enorme, o Munir e também o Cláudio. Assim, fico entusiasmado. Obrigado. Devolvo a palavra aí, Marcos. Obrigado, Júlio, pelo seu depoimento aí. É importante demais essa conscientização que a gente tem que ter da atuação, principalmente dos portos, né, dentro dessa cadeia, e você ter também condições, né, você está mostrando aí, da diversidade, né, que é importante você ter outras opções, inclusive o Estado do Espírito Santo é candidato até a mini-refino, você tem outras opções também que trabalham no conjunto e você depende, com certeza, dos portos, e isso aí oferece uma facilidade enorme em qualquer elo da cadeia e em vários setores. É importantíssimo isso aí. Eu queria perguntar para o Weber, dentro desse contexto, né, que a gente entende que, eu diria para você que nos estudos da EPE, nós vimos que o problema talvez não seja a oferta, né, apesar de a gente ter uma série de características na produção do pré-sal, eu diria que nem problemas. No pré-sal você tem uma série de coisas diversificadas de especificação de gás, você tem projetos que ficam distantes da costa, nós estudamos uma série de opções de monetização, mas a monetização em si, ela só acontece se você ter demanda, né? Então, a monetização ela tem todo um custo em cima disso que vai se agregando e vai chegando, né? É papel fundamental uma empresa estadual, né, de gás, que ela se preocupe com esse ambiente, né? Então, eu queria que você sinalizasse para a gente como é que está sendo essa visão de demanda, como é que você está se articulando com as empresas. Você vê que o BNDES também tem essa preocupação, né? A EPE também cuida um pouco da demanda, e como é que você enxerga, né, na sua visão aí do diretor-presidente da empresa, né, como é que você tem tratado isso no Espírito Santo? Obrigado, Marcos, pela pergunta. Assim, acho que o problema não é só da demanda, da oferta, não. O problema, assim, é o ponto em que a demanda encontra com a oferta, que chama-se preço. Se a gente conseguir fazer com que esse preço, de fato, baixe para níveis competitivos, internacionais, eu acho que a gente vai ver esse mercado florescer. Se a gente não conseguir isso, assim, não vamos conseguir realizar o pleno potencial. Então, acho que tem um trabalho para ser feito, está sendo feito pela EPE, indicando aonde que as coisas devem acontecer, etc. O BNDES mapeando aí os principais atores nesse processo. Do nosso ponto de vista da companhia, a gente decidiu, assim que foi assinado o contrato de concessão, no final de julho, né, nós temos uma empresa que está operando vai fazer 3 meses agora, no final de outubro, né?
Mas, assim, 2 dias depois, um dia depois, nós lançamos uma chamada pública para tentar verificar se apareciam outros ofertantes, além da Petrobras, que a gente sabe que é o ofertante principal em tudo quanto é lugar do Brasil, e é importante que ela continue participando, porque nós precisamos de vários ofertantes. Então, nós fizemos essa consulta pública e, em paralelo com ela, enquanto a gente dava um tempo para que as empresas entendessem o nosso edital de chamamento público, a gente foi fazendo um trabalho junto com a equipe do Frederico, que é encarregado dessa parte de compra e venda de gás, conversando com os clientes, né? Com o Vale, com o Suzano, com os grandes clientes, para verificar o apetite deles, como é que estavam os planos deles em relação a isso. Mas, assim, voltando de novo ao início da questão, essas demandas, a gente sabe que essas companhias têm muitos projetos que estão na gaveta, esperando que haja um preço que viabilize que aquele projeto seja realizado, né? A gente sabe disso. Então, assim, a expectativa nossa é conseguir trazer gás para o Espírito Santo o mais barato possível, mais competitivo, em paridade, pelo menos com o mercado internacional, né? Que hoje está um pouco acima ainda, está bem acima ainda, para que esses projetos se realizem, né? Para que esses projetos saiam da gaveta e entrem. São projetos de expansão, são projetos de plantas novas, são coisas desse tipo. A gente já tem sido procurado por diversas empresas. O Espírito Santo tem, eu acho que 6 projetos de termoelétrica, muitos já totalmente licenciados pelo órgão ambiental, alguns em fase ainda de estruturação, mas tem muitos já em condição de participar de leilões da ANEEL. E, evidentemente, nós vamos ter que sentar com o nosso fornecedor e discutir o preço da molécula, né, para poder viabilizar projetos desses. Tem a questão da intermitência, né, que o consumo não depende do despacho da agência reguladora. Então, a gente está vendo também esse movimento do governo do Estado acompanhando e apoiando em relação à gaseificação da frota de ônibus coletivos no Espírito Santo, né? Para que a gente possa ter um combustível mais limpo e rodando, principalmente nas grandes cidades, né? Então, assim, a gente está de olho aí nesse mercado, procurando os demandantes e tentando ver o que a gente faz como companhia distribuidora, né? Nesse momento, o que a gente viu que a gente pode fazer é essa chamada pública para que apareçam os ofertantes que garantam o menor preço possível para a companhia. Obrigado pela pergunta. Bom, obrigado. Sempre não tinha dúvida aí da estratégia, né, que você está traçando aí, e não tenho dúvida também do sucesso. Com relação ao preço, a EPE enxerga também, sim, que o preço tem que ser competitivo, né? O que é o preço competitivo? A gente entende que seja bom para o consumidor e seja bom para o investidor, porque existem preços que você fala, o que é um preço baixo? O preço baixo é se você conseguir viabilizar seu negócio com um preço mais baixo, né, com um break-even mais baixo, vai ser bom também para todo mundo. Então, o que a gente enxerga que existe para cada situação. Então, cabe também, como você falou inicialmente, a concessionária, a empresa estadual, a ela ajudar na cadeia, no elo da cadeia, né? Então, assim, cabe o produtor, o transportador, principalmente o distribuidor, colaborar com essa tarifa, uma tarifa que seja bom para ambos os lados e realmente atue, né, nessa parte da ampliação da demanda, principalmente relacionado a essas opções que você falou, principalmente a parte de transporte, que é interessantíssimo, né, fora a indústria também. Eu queria passar para a Camila e fazer a seguinte pergunta, Camila. A EPE, o BNDES, nós temos alinhamentos, né, que cada dia fica mais azeitado, né? A gente vê os estudos tendo interfaces e etc. Mas, assim, a gente efetivamente entende que todo esse processo é para fazer uma análise, para você ter um juízo do valor, né? E
quem tá de fora, né? O investidor que está ali, assim, pô, o BNDES a EPE está apontando, o BNDES está sinalizando essa parte de escoamento, né? Como é que a gente pode inserir o investidor? Como é que o investidor pode chegar ao BNDES? Como é que ele consegue se inserir, né, nesse contexto para ele poder ter acesso a ao financiamento? Marcos, obrigada pela pergunta. Então, acho que a gente, nesse processo, né, essa iniciativa que eu comentei, a gente já vem tendo contato, né, com vários, tanto, na verdade, até quando eu comentei da parte da oferta, na frente oferta, que a gente chamou, a gente conversou tanto com produtores de óleo e gás, quanto também com investidores independentes, né, interessados em investir em infraestrutura. Então, na verdade, assim, a gente está totalmente aberto, a gente já tem linhas disponíveis hoje para financiamento dessas infraestruturas, a gente tem linhas disponíveis também para financiamento da parte de demanda, tanto demanda industrial, termoelétrica, também tem diversos ali mecanismos também, né, o Finame para colaborar aí no financiamento da parte de transporte. Então, o que a gente tem feito, na verdade, a gente tem essas nossas linhas disponíveis e a gente tem intensificado esse diálogo com o mercado, tanto para entender os projetos e por que eles não, alguns deles não saem do papel, então quais são as medidas que têm que ser tomadas para isso. Foi muito o que a gente vem fazendo durante esse ano. E acho que a gente conseguiu ali elencar e vem trabalhando junto ao governo várias questões regulatórias que precisam ser priorizadas para os agentes tomarem essa decisão de investimento. E, ao mesmo tempo, tendo esse input do mercado, a gente também consegue fazer melhorias nos nossos produtos. Então, assim, de se esperar, né, que durante, por exemplo, o ano que vem a gente possa também ter outras mudanças em linhas e possa anunciar essas questões no mercado. Mas a gente vê hoje que, assim, acho que a questão do funding não parece ser um entrave. Na verdade, ele existe lá, existe tanto na parte de equity, investidores interessados, a gente conversou com vários, na parte da dívida, a gente tem essas linhas disponíveis e está super à disposição para conversar a respeito dos projetos potenciais. Então, a gente percebeu assim, que o funding não estava sendo o grande entrave. Então, a gente justamente resolveu tentar um passo a mais nessa questão da articulação de destravar as barreiras para a implantação dos projetos. Acho que esse assim, o recado maior. Então, assim, qualquer dúvida sobre financiamento, a gente está disponível, mas a gente vê que, principalmente para esses financiamentos serem concedidos, os projetos precisam tomar forma ali. Então, por exemplo, que eu comentei, né, sobre a celebração de compromissos firmes entre oferta e demanda, ela acaba sendo necessária para que você tenha o decisor ali, o tomador de decisão de investimento numa infraestrutura seguro para tomar essa decisão de implantar o projeto. Ou então a indústria segura de vou ter o gás nessas condições para eu poder fazer esse investimento. Então, a gente tem tentado atuar nessas questões que ainda precisam ser resolvidas para que os compromissos firmes entre as partes sejam celebrados. Esses compromissos sejam celebrados. Acho que é isso. Obrigada, Marcos. Excelente, excelente. Até mesmo pela hora, né, pelo tempo aqui, eu tenho certeza absoluta que o Elimar ele vai abrir um canal aí para quem as perguntas que não foram respondidas, mas em respeito até ao horário, ao público, né, que está nos assistindo, eu vou passar para o Elimar e agradecer o convite, agradecer ao Weber, agradecer ao Júlio, agradecer a Camila mais uma vez, ao Luiz Cláudio, a todos os participantes, quem ficou aí no backstage aí, dando apoio, né, que é importantíssimo, essa equipe sempre organizando tudo, e dizer que a IPE está sempre à disposição, está lá aberto para o público, né, que é o nosso dever principal é esse esclarecimento, e agradecer mais uma vez. Elimar, a bola é sua aí. Obrigado.
Marcos, a gente que agradece. Novamente, é uma gratidão enorme estar em parceria aí com a EPE. Obrigado pela excelente mediação. Eu queria convidar nosso amigo Luiz Cláudio para fazer o agradecimento final. Mais uma vez, queria agradecer a todos os convidados aqui, a uma plateia. Eu vi aqui uma plateia muito qualificada nos acompanhando o tempo todo, e parabenizando aí ao Júlio pela apresentação, ao Weber, a Camila e a mediação aí com os questionamentos do Marcos. Eu tenho insistido nisso, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa frisar. O Espírito Santo, não tem dúvida, é o melhor lugar para investir em gás. Nós vamos ter porto suficiente para movimentar gás liquefeito, para atrair indústria, para trazer desenvolvimento, e que vai precisar de muito gás. Nós temos ferrovias, vamos ter mais ferrovias ainda para usar como uma esteira aí para ampliar esse mercado indo para o interior, para Minas Gerais, que já é um grande parceiro no nosso planejamento integrado. Podemos desenvolver dutovia para juntar Minas Gerais nesse nosso mercado de gás. Vamos desenvolver aí os gasodutos que ligam a área de exploração e aí trazer várias outras possibilidades de investimento, unidade de tratamento, usina termoelétrica. E é isso. O Espírito Santo tem uma possibilidade grande de desenvolver a sua indústria olhando para o oceano e olhando para o mercado mundial, que a nossa indústria pode alcançar e ter ganhos de escala e se tornar muito competitiva e fazer a diferença, inclusive, para o desenvolvimento do país. Então, mais uma vez, agradeço a todos, parabenizo aí toda a equipe do Fórum Capixaba, da FINDES, que tem participado ativamente nessa semana. O Brasil está olhando, inclusive, de olho lá no Congresso Nacional, na aprovação da Lei do Gás, todo mundo na expectativa de que na próxima semana, a gente já tem aí a notícia da aprovação da Lei Nacional do Gás, que vai nos ajudar a impulsionar todo esse mercado. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos, e excelente semana do Óleo e Gás aí, daqui a pouco energia também no Espírito Santo. Obrigado, Montenegro. Só queria lembrar que a gente vai enviar a todos vocês uma rápida pesquisa de satisfação e o QR Code para apoio das ações sociais que a gente apresentou no início desse webinar. Esse painel ele foi gravado e a gente vai disponibilizar em breve para todos os inscritos. Queria só um agradecimento final a toda a equipe operacional, alguns parceiros especiais, veio Jorge Cerqueira, Dionilo, Léo Veloso, a toda a equipe que ajudou a organizar, Raquel, Ana, a Fernanda, Maiara, Natália, Durval, Márcio, Laura, muita gente aí que apoiou esse evento. Na tela, eu coloco a programação de amanhã, que será o último dia dessa primeira edição da Oil Gas Week, que teremos a participação da Shell, da EMP, do LinkedIn e o IBP. Ótima tarde.